Olá meninas, boa noite, tudo bem? Hoje a nossa aula é de Libras. Semana passada a gente viu um pouco sobre o que era Libras, o histórico de Libras, e vimos que ela é uma língua visoespacial. Por quê? Porque ela ocupa um espaço, né? E é viso porque ela é visual, ela é feita através de gestos. Quando a gente está falando de Libras, a gente está falando de gestual, né? Só que não é só de gestos que Libras é formada. Ela também tem a parte dela gramatical, né? Parte dela de gramática. E quando a gente fala dessa gramática, a gramática deles é um pouco diferente da língua portuguesa, né? Ela não segue exatamente as mesmas regras, né? Primeiro, eles têm o que eles chamam de glosa, né? Que é o sistema de anotação da língua portuguesa. Eles não têm um alfabeto de português, né? O alfabeto dele é Libras e é sinal. Então, eles usam a glosa, que é o alfabeto em português, no caso nosso, né? Mas ele é todo escrito sempre em letra maiúscula. Então, se eu quero falar oi, né? No sinal oi. E se eu for escrever oi, letra maiúscula, o maiúsculo e maiúsculo, ok? Então, sempre é assim. Quando a gente usa o alfabeto manual, que é a datilologia, ele é mais usado para nome de pessoa, né? Nome de lugares e palavras que não têm um sinal definido. Óbvio que lembrem-se que Libras ela é regional. Então, às vezes, o sinal que se usa aqui, que a gente vai ver que é o mais comum, não é necessariamente o mesmo sinal em outro lugar. Então, a datilologia ela pode ajudar nesse aspecto, de explicar quando um sinal também não é bem entendido, né? A gente vai começar a trabalhar com sinais daqui a pouquinho, né? Mas quando a gente vai escrever, né, uma palavra em Libras, que a gente usou a datilologia, a gente usa o tracinho entre uma letra e outra. Então, se eu vou falar Adriana, né? A hora que eu vou escrever isso em português, no caderno, por exemplo, letra maiúscula A, tracinho D, tracinho R, tracinho I, até acabar a palavra, ok? Então, quando a gente usa a datilologia e vai escrever, vai transcrever esse sinal, né? A gente não escreve, a gente transcreve, porque o sinal é o usado na língua deles, de Libras. Então, quando a gente transcreve esse sinal, letra maiúscula, e é separado por tracinhos, certo? Outra coisa que vocês vão ver bastante em Libras é que eles não fazem diferença de gênero. Então, não existe, por exemplo, ele e ela, escrito, né? Óbvio que vocês vão ver que a gente tem o sinal para mulher, né? Que é passar o dedo aqui, e para homem assim. Mulher e homem. Certo? Quando a gente faz esse sinal, você tá determinando o gênero. Quando você escreve, você pode não determinar o gênero. Se você vai fazer uma frase, por exemplo, eles foram passear, escrever em Libras, é tudo maiúsculo, né? Então, quando vai fazer o eles, é E, L, arroba, S. Eles. Você não especifica menino ou menina. Então, você vai escrever meni, vai pôr o N no final e o arroba. Você não põe o A, ou a letra A ou a letra U, né? Ele faz essa transição. Ele não existe esse gênero. É sempre colocado o arroba. Então, vocês vão ver, a gente vai estudar, vai ver ali num videozinho que eu vou passar para vocês,
que tem a pessoa que vai fazer os sinais, ela mostra como é o gênero normal, né? Vamos supor, vai falar de avós, ela faz o sinal e depois ela faz o sinal, vão ver que vai estar escrito assim, avós, só que vai estar o arroba, né? Porque não está especificando se é avô ou se é avó, e depois ela faz o sinal do avô e da avó, mas quando a gente escreve, no geral, é o arroba que fica no lugar do gênero, masculino ou feminino. Eles não determinam. Na apostila tem os exemplos, então deem uma olhada, né? Vocês vão ler a apostila para vocês entenderem. Lembra que na aula passada também a gente falou a respeito das expressões faciais, né? Que elas mudam o significado da palavra. A gente tem dois tipos de expressões quando vai se tratar de Libras. As expressões afetivas e as expressões gramaticais. As afetivas, como vocês vão olhar na apostila, elas vão traduzir o sentimento de alegria, de raiva, de dor, né? É aquela expressão de você tá bravo, então uma expressão mais fechada, você tá alegre, é uma expressão, porque tá literalmente na cara, né? O que você tá sentindo. Então são as expressões afetivas. Quando a gente fala de expressões faciais gramaticais, elas se referem ao gênero não, ao grau do adjetivo. Então, vocês vão ver lá na apostila, né, que bonito, tô lá, né, bonitinho aqui, né, o bonito. Depois, se eu dou um sorriso um pouquinho maior, é um bonitinho, e se eu sorrio muito, é um bonitão, né? Então, a sua expressão facial, ela vai determinar o grau do adjetivo, se é pouquinho ou se é maior. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Então, são regras importantes, tá? Na apostila, verifiquem, deem uma lida para vocês entenderem, né? Se vocês tiverem dúvidas a esse respeito, né? Anotem, porque na aula que vem, né, na semana que vem, a gente vai fazer uma aula ao vivo, e aí a gente vai tirar essas dúvidas, discutir alguns assuntos e continuar nossa aula de Libras, ok? Aí a gente começa a entrar no intérprete de Libras. O que é o intérprete de Libras? O intérprete é aquele que traduz, né, que converte o sinal em língua oral, ou o mais comum é o contrário, é o que traduz a língua oral para o sinal, né? Ele faz essa interpretação, ele muda, né? Ele vai transformar linguagem oral em sinal sem mudar a mensagem. Então, traduzir é isso, é transformar de uma língua para outra sem mudar a mensagem, ok? E quem é o intérprete de Libras? O intérprete é aquele que fica responsável por ir fazendo, no caso de Libras, os sinais quando uma pessoa está falando, né? Para que quem usa a linguagem, né? Quem usa Libras consiga entender o que se passa. Esse indivíduo, qualquer um pode ser intérprete de Libras, desde que façam os cursos, né? Pode sim. Mas ele também tem que ter um bom domínio da língua portuguesa, porque ele tem que saber fazer essas transformações, né? Ele tem que ser bem fluente, né? Ele não pode falar errado, porque ele não pode ensinar errado para outra pessoa, né? Então ele tem que saber dominar bem a língua portuguesa e fazer cursos específicos de Libras, inclusive. A gente tem faculdades, cursos de graduação em Libras que oportunizam tem vários cursos menores que você pode trabalhar como professor de apoio, mas no geral você tem que ter Libra, tem que ter uma faculdade, aqui no caso de Minas Gerais,
para você ser professor de apoio, você tem que ter pedagogia ou uma faculdade com um curso de Libras, né? Mas preferencialmente a pedagogia é o primeiro critério este ano, o primeiro critério para a escolha, ter pedagogia e fazer um curso reconhecido pela Secretaria do Estado de Minas Gerais, né? Tem o CRAS, a gente tem o CRAS aqui em Minas, o nosso CRAS fica em Varginha, e tem um curso, e é um curso bem puxado, para você sair com a autorização para ser um intérprete de Libras, né? Não é simplesmente, faz um curso e ok, eu posso ser intérprete. Não. Aqui em Minas, eu estou falando aqui de Minas, aqui em Minas tem certas exigências, né? O primeiro critério é ter pedagogia e depois é ter o curso do CRAS, né? Que é um curso reconhecido pela Secretaria de Estado da Educação, ok? Eu vou postar, além desse vídeo com a nossa conversa, um vídeo hoje de uma pessoa fazendo sinais referentes à família. Então, mãe, pai, filho, sogra, sogro, avó, tio, tem bastante coisa. Então, assistam, treinem, porque a semana que vem nossa aula é presencial e aí a gente vai fazer junto, ok? Então, bom descanso, boa semana e até segunda. Beijos.